Colegas advogados e advogadas, sejam muito bem-vindos à aula de número 2, numa série de 3 aulas. Nessa aula de número 2, eu vou ensinar detalhadamente o método que eu criei de captação de clientes em massa, de maneira eficaz e sem desrespeitar a ética da OAB, ou seja, dentro do provimento 94/2000. É um método dividido em 3 grandes pilares, tá? Então você vai saber como captar clientes em massa no nicho do direito imobiliário voltado para o consumidor. Mas aqui eu quero fazer uma advertência. Se você de repente está vendo essa aula e não assistiu porventura a aula de número 1, pause esse vídeo e assista a aula de número 1. O link está aqui abaixo da descrição, tá bom? É importante porque na aula 1 eu explico as 5 principais irregularidades do mercado imobiliário voltado para o consumidor. Por isso que é muito importante você assistir a aula de número 1, inclusive entrar no grupo do WhatsApp, porque lá tem informações imprescindíveis, aula extra mais aprofundada das irregularidades. Então, assista a aula de número 1 e também não deixe de entrar no grupo do WhatsApp. Pessoal, muita gente me pergunta, Rodolfo, eu não tenho experiência. Ou porque eu sou um advogado com pouco tempo de OAB, ou então é uma área muito nova para mim. Mesmo que você não tenha nenhum tipo de experiência, que você esteja começando do absoluto zero, não tem problema. É lógico que, por exemplo, na turma anterior, eu tenho alunos, colegas advogados, assim como eu também estou na labuta, né? Eu não sou aquele advogado de palanque. O que eu estou explicando para você é o que eu faço no meu escritório, né? Portanto, eu tenho alunos com níveis de consciência diferentes. De repente, um colega advogado que já tem um ou outro processo na área consumerista voltado para o imobiliário, ou algum advogado que já tem experiência como advogado, mas o direito imobiliário voltado para o consumidor é muito novo para ele. Advogados que já tinham um processo ou outro, ou alguns processos nesse nicho. Então fiquem tranquilos, é para você que está começando do absoluto zero, ou para você que já tem um nível de consciência um pouco mais avançado, tá bom? Não se apega ao fato de você não ter experiência nenhuma, tá bom? Inclusive, essa questão de começar do zero, não ter experiência, é uma objeção que muitas vezes a pessoa tem de maneira indevida. Como você pode ver num depoimento desse meu aluno. Para mim foi uma surpresa muito agradável fazer esse curso, estar estudando com ele, aprendendo muito com ele sobre as irregularidades, sobre formas de pensar do direito imobiliário voltado ao consumidor. As aulas do professor Rodolfo são muito práticas. Ele mostra como ele faz as petições dele, quais são os erros que ele já cometeu, enfim, os acertos, técnicas, insights. Então são muito boas, eu gosto demais. É uma aula pegada na prática, onde ele mostra de fato os resultados que ele teve. Mostra os processos deles, os mais de 2.000 processos que ele tem já aforados aí sobre a matéria do imobiliário voltado para o consumidor. Dizer que ele disponibiliza umas petições bem bacanas, bem modernas, né? São petições, enfim, da linguagem, parágrafos curtos, direto, sem muita enrolação, o que denota o direito mais moderno. E ele não quer muito essa pecha, mas ele é um cara tecnicamente muito bom, processualmente e materialmente falando, ele é muito bom. E, enfim, é um curso que eu aprendo muito com ele. Não há apenas um único colega advogado, aluno, que teve resultado. São diversos alunos meus que estão tendo resultado muito expressivo. Por quê? Porque o nicho do direito imobiliário voltado para o consumidor ele é muito pouco explorado de maneira aprofundada. É um nicho maravilhoso, muito fácil de escalar, trazendo já liquidez financeira muito rápida, né? Eu falo que na ordem de 2 meses, mais ou menos, já é possível ter resultados muito expressivos, às vezes até um pouco menos, porque é o tempo de você entender as principais irregularidades, direito material e processual, entender essa aula, e essa aula vai ser um divisor de águas na sua vida profissional, literalmente. Você vai aprender um método de captação de clientes assim, de maneira muito eficaz e prática, e depois zerou na vida profissional, porque o mais importante é entender a parte jurídica e ficar bom em captação. Lógico, tem questões de precificação, né, de atendimento, mas o mais importante são esses 2 elementos. Então são vários alunos com resultado. Uma coisa que eu queria dizer, é muito bom bater no peito e falar,
eu advogo para o consumidor no mercado imobiliário. Eu tenho uma bandeira, eu tenho um senhor a quem servir. Né? O advogado que não tem esse tipo de ideal, desse tipo de core, ele vai acabar se frustrando. Por quê? Porque ele acaba não gerando uma autoridade, ele acaba não tendo tesão naquilo que ele faz. Então eu quero que a partir desse momento, bate aí no seu peito, eu não posso bater porque senão vai danificar o microfone, mas bate aí no seu peito e fala, eu agora sou um advogado do consumidor no mercado imobiliário. Ainda que você pegue outras coisas que aparecer, mas as pessoas vão ver isso em você. A partir de agora você tem uma bandeira para levantar e você vai ser muito feliz financeiramente porque o mercado é muito colossal, é gigantesco, tem muitas irregularidades, mesmo que não tenha irregularidade naquele empreendimento, sempre tem coisa para assessorar esses loteamentos, esses empreendimentos, esses condomínios, esses lançamentos imobiliários. O mercado é colossal e tem muito comprador que sequer sabe dos direitos que ele tem, uma série de demandas que não estão prescritas que você pode captar os clientes em massa, como vocês vão ficar sabendo agora. Pessoal, você já deve ter ouvido da expressão advogado de palanque, né? O que muitas pessoas também chamam de empreendedores de alavancagem, né? Eu sou como você, eu não tenho somente o curso, eu sou advogado, eu tenho meu escritório, faço prazos também, atendo clientes, né? Eu tenho mais de 2.600 processos ativos hoje, né? Você pode bater o número da minha OAB, a OAB de São Paulo, 318.172, e você consegue acessar os processos que eu entro, enfim. Então, aquilo que eu estou falando, que eu estou explicando para você, não é alguma coisa que eu aprendi na parte teórica, estou tentando passar a informação adiante, sem fazer na prática. Eu sou o que se chama de skin in the game, eu estou no jogo, eu estou no campo de batalha. Então tudo que eu estou passando aqui para vocês é de experiência prática que eu tive ao longo desses anos atuando no nicho do direito imobiliário voltado para o consumidor. E aí, pessoal, o que é muito importante vocês terem em mente, olha a frase de coach agora, brincadeira à parte. Se você não pensar como um empreendedor jurídico, você vai advogar para alguém que pensa como empreendedor. Vou repetir. Se você não mudar seu mindset como empreendedor jurídico, você também é advogado, mas também você tem que complementar aquilo que você é. Você também agora é um empreendedor jurídico. Para quê? Para você não advogar para quem seja empreendedor. Você advogar para si próprio, ter o seu próprio escritório, advogar de maneira autônoma, não ser advogado funcionário dos outros e receber uma mixaria. Como vocês podem ver, inclusive na aula anterior eu falo de salário médio dos advogados que trabalham para outros colegas advogados. Nada contra, eu tenho funcionário. Só que a questão é, se você está nessa aula, não é o que você quer para você. Não está alinhado com o que você quer. Você quer prosperar como advogado dono do escritório, ter o seu próprio escritório, ser um advogado autônomo, ser um empreendedor jurídico. E aqui, pessoal, esse método de captação que vocês vão aprender agora, esses 3 pilares, eu não lembro exatamente como eu descobri, não teve assim, um dia, nossa, caiu do céu uma informação. Foi para e passo, né? Foi dando um soco em ponta de faca, né? Foi pegando e fazendo, vendo o que funcionava, vendo o que não funcionava, né? Eu já tenho uma certa experiência na advocacia, advogo há 10 anos, mas não foram os 10 anos que eu advogo nesse nicho. Quem assistiu a aula número 1, eu conto um pouco da minha trajetória, da minha história, dos perrengues que eu passei. Eu segmentei a minha advocacia para o direito imobiliário voltado para o consumidor faz mais ou menos 5 anos. O que mudou completamente minha vida financeira, a minha satisfação pessoal, a agenda cheia. Por quê? Porque eu escolhi atuar num nicho muito escalável, muito rentável, com muita demanda, com segurança jurídica e fácil de escalar. Tá bom? Então prestem muita atenção nessa aula. Essa aula, quando eu começar o conteúdo, vale a pena pegar um papel e uma caneta e anotar. Tá bom? Inclusive, pessoal, eu tenho alunos que, aplicando esse método que eu ensinei, ele gerou um problema para ele. Muitas pessoas entrando em contato com ele. Eu falo um problema porque é aquele problema gostoso de resolver, né? Eu falo sempre brincando. Aquele técnico de futebol que tem 2 atacantes bons e ele fica com aquele problema. Quem colocar? Fulano é bom, o outro também é bom. Nossa, não sei quem pôr. Sabe aquele problema gostoso de resolver? E às vezes essa aula aqui
aplicada, ela gera esse tipo de problema. Você começa a ter muitos clientes aparecendo para você, assim, em massa, meio que com um efeito manada, e você vai ter que, regaçar as mangas e ir para cima, tá? Ir para cima, trabalhar, dá certo, não é também nenhum bicho de 7 cabeças não. Quem é preguiçoso e procrastinador, obviamente pode ter problema, porque esse método capta muitos clientes. Eu estou trabalhando agora no escritório do Dr. Márcio, né? E eu faço toda a questão civil do escritório. O escritório é especializado em previdenciário, então a demanda civil eu que estou trabalhando, né? E essa questão do ITBI, do direito imobiliário, é uma área do escritório que eu estou começando agora, é uma tese que eu descobri através do Dr. Rodolfo Moreira, que é um advogado de Ribeirão Preto, que ele descobriu essa irregularidade no município de Ribeirão Preto, e através dele eu tive conhecimento, fiz a pesquisa se ocorria aqui em São José, constatei que ocorria essa cobrança errônea, né, essa cobrança a mais do contribuinte de São José. Chegou a hora de você entender os 3 pilares que vai fazer com que você tenha muitos honorários, você vai ganhar muito dinheiro com esses 3 pilares, esse método que eu criei. Além de ganhar muito dinheiro, por quê? Porque você vai ter muitos clientes no nicho do direito imobiliário voltado para o consumidor. Pessoal, vocês têm que ter em mente o seguinte: não adianta saber fazer captação em massa, que vocês vão conseguir agora, vocês vão aprender a fazer, né, dentro do provimento 94/2000 da OAB, isto é, respeitando a ética da advocacia, se não tiver entendimento jurídico. Primeiro é uma questão de um degrau. Qual que é o primeiro degrau? Ter entendimento sobre a parte do direito material que envolve aquele nicho. Do direito processual também. Porque não adianta nada aparecer centenas, dezenas de clientes e você não saber direcionar. O que é isso? Como que eu vou fazer o pedido? Qual que é a jurisprudência da matéria? Nossa, tem que pesquisar, não vou saber atender, não sei precificar. Então, a primeira coisa é ter um entendimento das principais irregularidades, porque elas meio que consomem aí 80% das demandas jurídicas que envolvem o direito imobiliário voltado para o consumidor. Mas o primeiro degrau, obviamente, é ter o entendimento do direito material, direito processual. Porque se vocês usarem isso aqui que eu vou explicar, sabe aquele famoso problema gostoso de resolver? Igual o técnico de futebol. Tem 2 atacantes muito bons. Quem que eu vou pôr? É um problema que todo técnico gosta de ter. Aqui eu falo que é um problema gostoso porque vai chover de mensagens no seu WhatsApp. Você vai ter muitos clientes que vão te procurar. Desde que você siga esse método que é baseado em 3 grandes pilares, que eu vou anotar aqui. O primeiro pilar se chama jardim. Parece estranho, né? Vocês vão entender daqui a pouco. O segundo pilar, rede social. E o terceiro pilar, no caso, é o método orgânico. Ou melhor, não vou colocar método não, vou colocar captação orgânica. O método é tudo, né? Vou colocar aqui captação orgânica. Fiquem tranquilos que vocês vão entender. Esses são os 3 pilares da captação em massa de clientes. O que é o jardim, pessoal? Antes de eu falar o que eu quero dizer com jardim, é o seguinte. Hoje em dia nós vivemos a era da fake news. A era que eu chamo de balelômetro, de balela, né? O mundo da internet tem propiciado isso. O balelômetro das pessoas estão lá em cima e a gente precisa fazer com que o balelômetro que está batendo lá 100 por hora seja reduzido a 0. Para isso é importante o jardim, eu vou explicar o que se trata. A autoridade jurídica, né, você se tornar uma autoridade em algum assunto, não está em você. Tem como hackear a sensação de autoridade de maneira íntegra. Por que a autoridade jurídica não está em você, não está em mim? Porque a autoridade é um gatilho mental. Vou dar um exemplo. Você pode ser um profundo conhecedor de alguma situação, de algum tema, mas você pode não ter autoridade nenhuma sobre isso. Por quê? Porque você não despertou a autoridade nas pessoas. Ao passo que uma pessoa que não tem tanto conhecimento quanto você numa determinada matéria, pode ser que ela tenha mais autoridade do que você. Por quê? Porque ela conseguiu despertar a sensação de autoridade
nas outras pessoas. A autoridade nunca está íncita em mim, não é imanente. Lógico, pressupõe que eu utilize esse gatilho da autoridade de maneira íntegra, né? Mas a autoridade nunca está em mim, está na sensação que eu desperto nos outros que estão ao meu redor. Então tem gente que nem tem tanto conhecimento, mas às vezes consegue despertar uma entropia de autoridade. Por isso que é importante a questão do jardim. O que eu quero dizer com um jardim? Antes de você começar a fazer a captação pela rede social e a captação orgânica, que eu vou chegar daqui a pouco nessas fases aqui, você tem que deixar o seu jardim florido. O que é deixar o jardim florido? Colocar nas suas redes sociais, Facebook, por exemplo, Instagram, vídeos meramente informativos, ainda que você não patrocine. Rodolfo, meu estado não pode pagar o Facebook, não pode pagar o Instagram para impulsionar o vídeo. Calma, eu vou chegar lá. Num primeiro momento, que você tem que entender é que a tua rede social ela tem que estar minimamente florida. Então, por exemplo, você aprendeu na aula anterior, se você não assistiu, eu recomendo que você assista a aula anterior, que gerou uma aula extra, tá? Tem uma aula extra, então basta estar no grupo do WhatsApp. Você entendeu as 5 principais irregularidades do mercado imobiliário voltado para o consumidor. Pega essas 5 irregularidades, fale sobre elas com um linguajar acessível. Pessoal, esquece métrica de vaidade. Palminha de outro colega advogado, curtidinha de outro advogado, não traz dinheiro no seu bolso. Você tem que falar um linguajar acessível à população. Apertando a tecla SAP, falando com o leigo de maneira meramente informativa, sem mercantilizar, sem ser sensacionalista, porque a ética nos proíbe em relação a isso. Mas o provimento 94 nos permite fazer marketing de informação, tá? Então, só que no primeiro momento, a gente tem que tirar o balelômetro das pessoas. Então você tem que hackear a questão de autoridade. Então, no primeiro momento, o que você vai fazer? Você vai colocar vídeos na tua página aleatórios, sem que você impulsione no primeiro momento, sem que você pague lá um dinheirinho pro Mark Zuckerberg. Não, você não vai pôr dinheiro nenhum no vídeo agora. A primeira coisa que você vai fazer é colocar vídeos falando de maneira nichada, segmentada. Pessoal, nichar a sua atuação como advogado, assim como eu nichei, eu sou um advogado que defendo consumidores no mercado imobiliário. Nichar a atuação advocatícia não é dizer não para outras áreas, não é dizer não para cliente. Nichar, sabe o que é? É você ser mais fácil de ser encontrado. Você tem que facilitar as pessoas de te encontrarem, né? Eu falo brincando que se os seus amigos não sabem a área que você atua de maneira específica, sua família, o porteiro do seu prédio, as pessoas ao teu redor, o teu marketing jurídico está errado, está ruim. Então é importante você nichar, segmentar. Por exemplo, esses mais de 2.600 processos ativos, já tive muito mais, mas esses mais de 2.600 processos ativos, vocês não acham que os clientes têm em mim uma referência de advogado na vida deles? Sim, a gente acaba conversando, tendo contato com muitas pessoas. Então é muito comum receber mensagens do tipo: doutor, o senhor faz divórcio? Doutor, o senhor mexe com família? Doutor, você faz previdenciário? Você faz trabalhista? Enfim, eu posso direcionar para algum sócio que saiba fazer, direcionar para algum outro colega advogado e fazer uma parceria. Por quê? Porque quando você nicha, segmenta numa área de alta escalabilidade, como é o direito imobiliário voltado para o consumidor, você não está dizendo não para outras áreas de maneira automática. Você só está segmentando o seu core, o seu escritório, se expondo de maneira nichada. Eu não vou poder falar de LGPD, falar de trabalhista e falar também de consumidor no mercado imobiliário. Portanto, deixar o jardim florido é fazer vídeos no Facebook, no Instagram e colocar no teu WhatsApp o quê? Defendo compradores no mercado imobiliário ou defendo o consumidor no mercado imobiliário. Vocês estão vendo como fecha a situação? Então, quando um cliente meu, por exemplo, de repente ele recebe um vídeo meu ou alguém indica ele e ele vê meu Facebook ou meu Instagram, ele vai ver vídeos falando sobre direito imobiliário voltado para o consumidor. Ele de repente vai conseguir o contato do meu escritório e vai ver no WhatsApp que defendo consumidores do mercado imobiliário.
Então ele vai ter a sensação de que ele está conversando com um advogado que exerce uma advocacia de boutique, uma advocacia nichada. E uma dica que eu dou é você colocar no teu WhatsApp, além da descrição, defendo consumidores no mercado imobiliário ou defendo compradores de imóveis na planta, a tua foto no WhatsApp não ser a logo do seu escritório. Por quê? Porque o rosto ele se conecta melhor. As pessoas geram mais empatia, mais conexão ao conversar com pessoas, ao invés de conversar com uma logo. Parece algo robotizado, não gera tanta conexão. Então, no primeiro momento, nós temos que hackear a autoridade, transmitir a autoridade jurídica num determinado ramo, sem necessariamente ser aquele tipo de autoridade que os antigos chamavam de nossa, o cara é uma autoridade, ele é PhD, ele tem doutorado, ele advoga há 30 anos. Tudo bem, não estou falando que essa pessoa não tenha, mas uma pessoa que de repente estuda 30 anos uma área, tenha mestrado, doutorado, se ela não despertar autoridade nos outros, ela não despertou autoridade. Porque a autoridade não está nele em si, está na sensação que ele transmite a terceiros. Portanto, a gente está, num primeiro momento, floreando o jardim, deixando o jardim florido para você transmitir uma entropia de autoridade. Ainda mais numa época que a gente vive hoje de fake news. Ainda mais que eu quero que vocês atendam a maior parte dos clientes 100% online. Então toda essa relação precisa estar bem coerente. O cara entrar na tua rede social, ver você falando, passando informação de direito imobiliário voltado para o consumidor. Apenas isso. Ainda que você pegue trabalhista, família, criminal, o problema é seu. Se você quiser pegar no teu lado pessoal, se tiver conhecimento para fazer, ótimo, tem integridade, tem expertise, faça. Não tem, faça uma parceria. Mas você precisa segmentar. A sua atuação nas redes sociais precisa ser nichada. Nichar não é dizer não para dinheiro. Nichar é se tornar mais fácil de ser encontrado. Então, no primeiro momento, é florear o jardim, pegar as irregularidades jurídicas que você tem conhecimento e simplesmente explicar. Vou dar um exemplo, como se eu fosse fazer um vídeo agora. Você que assinou um contrato de compra e venda de um terreno para futura entrega e você está sendo responsabilizado pelo pagamento do IPTU, saiba que isso é uma conduta ilegal. Inclusive, o judiciário já pacificou que o IPTU até a entrega do terreno é de responsabilidade da loteadora. O que eu fiz aqui? Eu passei uma informação. Isso nós podemos fazer. O que o mercado digital chama de inbound marketing. Desde o provimento 94/2000, a OAB Federal já permite, que é um marketing de informação. Eu não usei, por exemplo, expressões do tipo garanto o resultado do teu processo, é causa ganha, só ganho se você ganhar, mutirão de atendimento, entre em contato comigo, não cobro consulta. Eu não mercantilizei. Eu fiz um vídeo informativo, onde eu falei do IPTU. Poderia falar outros vídeos de atraso na entrega do imóvel, vícios construtivos, desvirtuamento da alienação fiduciária. Óbvio, não posso usar essa expressão. O leigo não vai entender, né? Sempre que eu me comunicar com o meu público, com o meu prospecto, o meu cliente em potencial, eu tenho que falar um linguajar acessível. Eu não posso falar um juridiquês. Eu não quero palminha de advogado, de parente. Eu quero cliente, eu quero ganhar dinheiro, quero levar o direito aos consumidores, né? Porque eu levando dinheiro para a maior parte das pessoas possíveis, todo mundo ganha, o cliente ganha e você vai ganhar também. E é muito, muito satisfatório isso, é muito gratificante, melhor dizendo, tá bom? Então no primeiro momento você vai o quê? Florear o jardim. Agora vamos falar aqui da rede social. Pessoal, eu especificamente em relação à rede social, eu vou falar do Facebook Ads. Muita gente não sabe, mas o Facebook Ads inclui o Instagram. Né? Não é porque o nome é Facebook Ads que é só Facebook. Não, isso inclui o Instagram. Para você captar clientes pelo Instagram, pelo Facebook Ads, a primeira coisa que você tem que ter em mente, não tem como vender carne para vegetariano. Só que o Facebook Ads ele é tão inteligente que você consegue direcionar o vídeo para quem precisa receber, criando anúncios, campanha de anúncios. Ou seja, você consegue direcionar públicos de interesses. Só que para você pôr um dinheirinho para o Facebook, para que ele entregue vídeos para pessoas interessadas num determinado assunto, através do famoso algoritmo, você precisa fazer o quê? Primeiro,
fazer um perfil profissional. Você precisa de uma página profissional. Não dá para fazer isso de uma página pessoal, para você conseguir mexer no gerenciador de anúncios. Feito isso, você consegue colocar dinheiro para impulsionar vídeos. Qual que é a minha recomendação? Fez um vídeo meramente informativo, mas falando um linguajar acessível, falando com o estômago do cliente. Imagina, por exemplo, que eu fosse fazer um vídeo onde eu quero captar clientes, aquele cliente que está naquele drama, no maior escândalo jurídico do país, que ele quer fazer o distrato do terreno que ele comprou, só que a construtora, a loteadora, colocou uma cláusula de alienação fiduciária, sendo que ele não pegou dinheiro emprestado com o banco. É o que a jurisprudência chama de desvirtuamento da alienação fiduciária. Ou seja, as loteadoras colocam essa cláusula para forçar o leilão extrajudicial, para submeter o contrato à Lei 9.514 de 97, que regula o leilão extrajudicial do imóvel. Porém, na verdade, o que houve foi uma dissimulação, um desvirtuamento. Por quê? A alienação fiduciária pressupõe empréstimo de dinheiro. É uma relação triangular, lembra? Credor que empresta um dinheiro para alguém comprar de alguém, né? Então pressupõe crédito imobiliário. Eu não posso fazer um vídeo falando, você sabe o que é desvirtuamento da alienação fiduciária? Meu Deus, o teu cliente não é bacharel em direito, ele não vai prestar a prova da OAB, ele não vai ser concorrente seu, você não tá vendendo um curso jurídico, você quer captar cliente de distrato. Não tem como usar a expressão desvirtuamento da alienação. Tá? Então, primeiro ponto, sempre se apegue a isso. Quando você for fazer um vídeo, tire a sua cabeça de advogado e coloque uma cabeça pensando assim, como eu consigo conversar com o estômago do meu cliente, sem desrespeitar a ética? É possível. Como que eu faria um vídeo assim, por exemplo? Consumidor, de repente você comprou um terreno, não tem mais dinheiro para pagar, você se dirige até a construtora ou a loteadora, fala, olha, eu preciso fazer o distrato, não dou conta mais. E aí a loteadora vira para você e fala, infelizmente não tem como, sabe por quê? Porque tem que aguardar o leilão do imóvel. O imóvel foi dado em garantia. Saiba que nesses casos é possível você pedir o distrato e evitar o leilão. O judiciário já pacificou o entendimento de que se você não pegou dinheiro emprestado no banco, se ninguém te emprestou um dinheiro para você comprar o terreno daquela construtora, se a construtora não te emprestou dinheiro, ela apenas parcelou o preço diretamente para você, é possível o distrato, mas infelizmente as loteadoras, elas fazem o quê? Elas colocam esse tipo de cláusula para evitar que você tenha dinheiro para receber, forçando o leilão. Vocês viram que é totalmente diferente de eu falar de desvirtuamento da alienação fiduciária? Eu falei com o estômago do cliente, entendeu? Então é muito importante fazer vídeos falando com o estômago do cliente. Então no primeiro momento você vai fazer um perfil profissional para ser possível mexer no gerenciador de anúncios. Só que tem um detalhe. O Facebook, que inclui o Instagram, ele só entrega vídeos desde que o vídeo tem até 2 minutos. O vídeo ele não pode ter mais do que 2 minutos. Senão você não consegue impulsioná-lo. Você não consegue distribuí-lo. Tá bom? Você pode fazer vídeos maiores do que 2 minutos, só que você não consegue disparar ele, né, amplificar, entregando para mais pessoas. Aí você vai ter que ter uma captação orgânica, as pessoas que te seguem, que vai ser um número muito pequeno. Né? Ninguém quer ficar seguindo página de escritório. Né? Na maioria dos casos, meu cliente vê um vídeo, ele clica, ele é direcionado para uma mensagem direta para o meu escritório. Eu não quero ele como seguidor. Por que o meu cliente vai ficar consumindo direito imobiliário? Não, eu quero que ele entre em contato com o meu escritório para eu fechar o contrato. O vídeo não pode ter mais do que 2 minutos, tá? Além do mais, pessoal, todo vídeo que você fizer para direito imobiliário voltado para o consumidor, você vai direcionar no gerenciador de anúncios para público de interesses em imóveis. Lembra que eu expliquei que não dá para vender carne para vegetariano? Adianta, por exemplo, um vídeo onde eu explico alguma coisa de direito imobiliário voltado para o consumidor, chegar para alguém que não comprou imóvel, que não pensa em comprar imóvel, chegar, sei lá, para uma pessoa que não tem absolutamente interesse no assunto? Portanto, você tem que pedir para o Facebook Ads entregar o seu vídeo
para público de interesses em imóveis. Inclusive é possível colocar até pessoas interessadas numa determinada construtora, nunca como empregadora. Então, se aquela construtora aparece na hora de você formar, na hora de você, quando você estiver formulando a tua campanha de anúncios, se aquela construtora aparece, não coloca ela como empregadora. Senão você vai pegar engenheiro, arquiteto. Você não quer, esses caras não são clientes seus. Pode até ser, porque essas pessoas compram imóveis. Mas você quer o público que segue aquela construtora para comprar imóvel, para ver os lançamentos, para ver os informes publicitários. Então nunca coloque ela como empregadora, tá? Outra coisa que você vai restringir. Você vai restringir, você não pode ter algo muito amplificado. Eu recomendo que você restrinja, num primeiro momento, na sua região, na sua cidade, mas uma dica que eu dou, faixa etária. A minha recomendação é 25 a 45 anos. Rodolfo, baseado em quê? Não sei dizer. Baseado num dado histórico do meu escritório. É um público mais propenso de idade como adquirentes de imóveis, tá? Então você vai restringir uma faixa etária de 25 a 45 anos, públicos de interesses em imóveis interessados numa determinada construtora. Vamos supor que a MRV apareça, você coloca também públicos interessados na MRV, não como empregadora. E aí você vai fazer esse vídeo ser entregue para esse tipo de público. E aí, pessoal, tem várias outras informações, obviamente, que eu precisaria dar, mas não tem essa condição de tempo nessa aula, né? Porque eu preciso, inclusive, direcionar quanto pôr, durante quanto tempo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. R$100 ou R$150 por mês, nisso aqui, faz um estrago. Você vai receber muita mensagem no seu WhatsApp. Agora eu vou te falar uma outra coisa. Método, na verdade, captação orgânica. Pessoal, eu sempre falo, marketing jurídico para nicho ruim não funciona. O marketing jurídico, ele não cria demanda. Se o nicho é ruim, cai fora. Vai ser feliz, vai advogar num nicho gostoso, com bastante cliente, onde você vai ter liquidez financeira, vai ter dinheiro. Para de passar raiva, por quê? De repente você recebe esses clientes num primeiro momento que estão vindo pelo impulsionamento do Facebook Ads e eles entram na tua rede social, tá tudo conectado, porque você floreou o jardim, despertou autoridade, advocacia de boutique, o barilômetro dele fez assim, ó, zoom, desceu. E aí, porque ele viu coerência no que você fala. Ele não é um advogado que fala de trabalhista, criminal, ambiental, empresarial, LGPD, não, ele viu que você só fala disso, que você colocou advogo para consumidores no mercado imobiliário. Aí ele é direcionado para o teu WhatsApp, porque quando ele tiver o Saiba Mais, nesses vídeos, e aqui eu vou dar uma dica, para não ter problema com a OAB. Você não precisa falar assim, clique aqui no Saiba Mais. A gente chama de CTA, né, de Call to Action, chamar para uma ação. Você, como advogado, não precisa. É intuitivo que ele vá fazer isso. Entendeu? Se ele tem aquela dor, aquele problema, tá? Porque você direcionou para público de interesse. Então, evite problema com a OAB. Não precisa. Ele vai clicar no Saiba Mais, vai ser direcionado para o teu WhatsApp? Beleza. Ou direcionado para o Messenger do seu escritório, da página do seu escritório, você vai se conectar com o cliente. E aqui eu vou te dar a letra do que vai acontecer antes de falar do método de captação orgânica. Tem uma coisa que chama efeito tiro de 12. Eu não entendo de arma. Porém, dizem que o projétil, né, da 12 se espalha, né? O que eu quero dizer com isso? Imagina que você fez um vídeo falando assim: consumidor, se você recebeu as chaves do teu imóvel e ainda está pagando juros de obra, não importa por quê. Normalmente é porque o habite-se demorou para ser averbado na matrícula, o banco não considerou a obra pronta e o consumidor ainda está sendo cobrado de juros de obra. Obviamente eu não vou explicar assim para o cliente, tem que falar num linguajar mais acessível. Eu vou passar a informação. Só que de repente, o cliente que está para comprar um imóvel, que quer uma assessoria sua, ou um empreendimento que está atrasado, ou um cliente que está pagando IPTU antes da entrega, ou um cliente que está com problema de infiltração, vazamento, piso oco, má vedação da janela, ou um cliente que quer o distrato
ele não tem aquele problema do juros de obra após a entrega das chaves, mas ele vai ver em você uma autoridade jurídica no ramo do direito imobiliário voltado para o consumidor. Sobretudo porque você floreou o jardim, ele vai entrar, vai ver, nossa, essa advocacia é especializada na defesa do consumidor no mercado imobiliário, eu estou com esse problema, vou entrar em contato com ele. Por isso que é muito comum eu direcionar vídeos de IPTU, de desvirtuamento, de juros de obra, de atraso, de distrato, e aparecer outros clientes que não necessariamente tinham aquela dor ou aquele problema. Por quê? Por causa do efeito tiro de 12. Mas aqui eu vou voltar para o método de captação orgânica. O método de captação orgânica é porque, desculpa o português chulo, mas às vezes a gente que é advogado é bom usar de vez em quando só para tirar o pé do acelerador de vernáculos mais rebuscados, porque o nicho é foda. O nicho é muito bom, pessoal. Por quê? Pô, os clientes estão no mesmo local físico e no mesmo local virtual. A gente está falando de irregularidade em massa. Imagina, por exemplo, que chega um cliente para você, doutor, eu vi o teu vídeo, eu estou pagando IPTU antes de receber o terreno. Aí você vai ver, o loteamento tem 500 lotes. Ou então, por exemplo, atrasou a entrega do imóvel, aí você vai ver, o condomínio tem 629 apartamentos. Ou então, enfim, vocês entenderam, não vou ficar dando exemplo para prosseguir aqui. Ou seja, os clientes não estão pulverizados. Não estão pulverizados. Imagina se eu fizesse um vídeo, como se eu fosse um advogado na área de família, eu já até fui membro do IBDFAN, né? Se aparece cliente de família, eu pego para fazer, não vou dizer não para dinheiro, não tem porquê. Só que a minha especialidade é direito imobiliário voltado para o consumidor. Mas aparecer um divórcio eu não vou fazer? Sou idiota. Pego para fazer. Só que, por exemplo, imagina se eu fosse impulsionar um vídeo falando de direito de família. Os clientes estão muito pulverizados. Não existe clientes com o mesmo problema de família 629 vezes ou 500 vezes no mesmo local físico e no mesmo local virtual. Eles estão pulverizados. E mais, o direito imobiliário voltado para o consumidor tem uma outra característica foda. Tempo de exposição. Fático-jurídica. Rodolfo, o que é isso? Cara, o consumidor entra num contrato de compra e venda para receber um imóvel ou um terreno daqui 2 anos. Ou 3, que seja. Então o cara muitas vezes está pensando em comprar, entrou num contrato, depois entrou num financiamento de 30 anos. Olha o tempo de exposição fático-jurídica que você tem para trabalhar. No direito de família, pessoal, não estou querendo falar mal de direito de família não, pelo amor de Deus, eu estou dando um exemplo. No direito de família, a pessoa precisa ver um vídeo seu pontual no momento em que ela está para divorciar. O tempo de exposição fático-jurídica é muito mais baixo. E aí justifica eu ter um método de captação orgânica, que, por incrível que pareça, faz com que haja mais clientes, que você capte mais clientes do que, por exemplo, a própria rede social. Então, em razão do nicho jurídico ter essas duas características, é possível maximizar a captação orgânica. Como que eu faço a captação orgânica? Ora, chegou aquele meu primeiro cliente que eu vi que tem uma irregularidade em massa, padronizada, e tem muitos consumidores naquela mesma situação, que muitas vezes eles estão em grupo do WhatsApp, porque as construtoras, as imobiliárias montam grupos de compradores para facilitar a comunicação, e esses grupos, muitas vezes, eles se formam depois, eles se transformam em grupo de condomínio. Então, e tem muitas irregularidades cuja prescrição é muito elevada. Então, muitas vezes os clientes estão em grupos de WhatsApp de condomínio ou grupos de WhatsApp de compradores, e eu sei que aquela irregularidade tende a ser padronizada. A gente está falando do mesmo empreendimento, da mesma construtora, do mesmo banco, da mesma faixa de renda muitas vezes. Né? Imagina que aquele empreendimento foi vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida, né? Casa Verde e Amarela, por exemplo. Né? Então, quando eu recebo aquele primeiro cliente, o que eu faço após o atendimento?
eu faço um parecer jurídico individualizado. O que tem esse parecer jurídico individualizado? Esse parecer jurídico individualizado é um resumo num linguajar acessível, já tem um modelo pronto. Acho que eu vou até disponibilizar no grupo do WhatsApp. Se você não tiver, entra lá. Eu faço um parecer jurídico individualizado, resumindo o atendimento, explicando o direito para ele, provando que aquilo tem segurança jurídica. Eu coloco um excerto, uma ementa, um julgado, ainda que tenha termos técnicos, não importa. Isso é para provar para ele que o judiciário se posiciona da maneira que eu expliquei. E também as principais perguntas e respostas de objeções universais que os clientes têm. Doutor, quanto tempo dura o processo? Aí tem uma resposta minha nesse parecer jurídico. Óbvio que eu não falo. Eu falo, olha, tempo de processo é relativo. Depende da vara que cai. Depende da postura da parte contrária. Tem casos que a construtora propõe acordo no começo do processo e o processo se encerra porque o cliente aceitou o acordo. Ou a construtora não faz acordo e recorre. Então depende, né? Mas eu explico isso. Como acompanhar meu processo pela internet? Eu coloco um passo a passo, site, consulta e tal. Eu faço um parecer jurídico que eu já tenho pronto. Por quê? Porque quando eu atendo esse meu primeiro cliente, o meu primeiro cliente desse empreendimento, eu mando um parecer jurídico individualizado para ele e um áudio. Falo, olha, esse parecer jurídico é um parecer jurídico individualizado a você, da qual eu resumi tudo que eu expliquei e tem um passo a passo de como você pode acompanhar o processo, algumas coisas que talvez você esqueça, então você pode revisitar esse parecer jurídico que é individual a você. E caso você queira, eu te autorizo a encaminhá-lo para quem você achar pertinente a título de utilidade pública, porque pode ser que tenha outras pessoas que não saibam disso. O que eu falei aqui? Eu falei que eu confeccionei um parecer jurídico individualizado. Só que como é um parecer individualizado, eu simplesmente falei para ele, eu te autorizo a encaminhar, caso você queira. Eu não falei para ele encaminhar, não estou oferecendo comissão, não estou fazendo nada. Eu te autorizo a encaminhar a quem você achar pertinente, embora o parecer jurídico é individualizado. O que o cliente vai fazer? Não preciso nem responder, né? Vai jogar no grupo do WhatsApp, no grupo do condomínio. Até porque, pessoal, existe uma coisa que se chama sensação de pertencimento e efeito manada. O cliente, é muito engraçado isso, eu sempre falo que não tem nada a ver, mas os clientes acham que o fato de todo mundo ou muita gente entrar faz com que o processo fique mais robusto, mais forte. As ações são individuais, né? Tem gente que vai ter justiça gratuita, outros não, é individual. A regularidade é padrão, mas a gente tem que adaptar a inicial, né? Mas eles acham que pelo fato de mais pessoas entrarem, vai fazer com que a coisa se torne algo mais robusto, né? Porque tá todo mundo entrando. Enfim, não tem nada a ver. Mas existe essa sensação de pertencimento, do efeito manada. Eu entrei, vamos todo mundo entrar também, vamos fazer valer nossos direitos. Então a tendência é encaminhar o parecer jurídico individualizado. Isso não toma muito tempo, não. Porque uma vez que você faz, tá pronto. Né? A maioria das ações você vai captar no seu estado, no Tribunal de Justiça. Então o passo a passo vai ser padrão. A única coisa que você vai adaptar é a parte da matéria jurídica em si. Se é de IPTU, se é de juros de obra após a emissão da posse, se é de metragem do imóvel, se é de ITBI, se é de distrato, se é de vícios construtivos. Você só vai adaptar a temática com o julgado correto, porque o restante, as principais objeções, são as principais objeções clássicas. Então você vai fazer o parecer jurídico individualizado. Uma outra coisa, você vai fazer as liminares trabalharem para você. Rodolfo, não é mais liminar, é tutela de urgência. Eu sei, é que eu tenho o costume de falar liminar, pessoal. Eu sou da época do antigo CPC. Então vamos lá. Muitas ações no nosso nicho pressupõem o pedido de uma liminar. Quer um exemplo? Atraso na entrega do imóvel. O cliente não quer mais... Perdão, o cliente quer o imóvel, mas quer a indenização. Eu vou pedir uma tutela de urgência para que ele não precise pagar os juros de obra. Porque após o atraso, os juros de obra é indevido. Vou pedir uma tutela de urgência. Rodolfo, tem juiz que não dá? Sim, tem juiz que em sede de cognição sumária não dá tutela de urgência porque aguarda a instalação do contraditório.
do contraditório, é do jogo. Eu explico isso para o cliente. Mas boa parte vai dar. Por quê? Porque se tem probabilidade do direito invocado, a gente está falando de demandas jurídicas com segurança. Eu quero jogar o anzol onde tem um peixe. Eu quero escolher as ações que eu quero entrar. Eu quero contar com sucumbência e ad exitum para receber no curto e médio espaço de tempo junto com as entradas. A sucumbência está no meu planejamento financeiro. Por isso que eu tenho que alinhar as minhas peças à jurisprudência. Por isso que eu quero captar coisas que têm segurança jurídica. Tem muita coisa para você captar com segurança jurídica. Então você tem probabilidade do direito invocado. Há perigo in mora, né? Porque senão o cliente vai ter que ficar pagando juros de obra, ou se não pagar vai ter o nome sujo. A medida é totalmente reversível. Então quer dizer, tem todos os requisitos da tutela de urgência. Portanto, quando sai uma liminar, por exemplo, distrato. Distrato é um direito potestativo do consumidor, ele pode distratar. Vai perder parte do que pagou? Se o distrato for por iniciativa dele, sim. Porque se for por culpa da construtora, tem que devolver tudo. A construtora tem que devolver tudo. Fora eventual multa invertida, eventual aluguel por mês de atraso, mas isso depende, se antes ou depois da nova lei, não vou entrar nesse mérito agora. Mas, aí eu entro com uma ação de distrato, uma ação de rescisão, pressuponho eu pedir uma tutela de urgência para que haja abstenção da cobrança das parcelas vincendas. Não faz o menor sentido eu pedir o distrato e o cliente ficar obrigado a pagar as parcelas futuras. E aí sai a liminar. O que eu faço com a liminar? A mesma coisa que eu fiz com o parecer jurídico individualizado. Pego a liminar, mando para o cliente, junto com o áudio. Fulano, saiu a liminar do seu processo. Essa liminar é individual do seu processo, tá bom? Você não precisa mais pagar o juros de obra, ou não precisa mais pagar a parcela vincenda, ou não precisa mais pagar o IPTU, porque o juiz já determinou que a loteadora assuma o IPTU até a entrega do terreno. Embora esse áudio e essa liminar seja do seu caso, e essa conversa é individual, eu te autorizo a encaminhar essa liminar, embora o processo é público, né? Mas eu falo pra gatilho mental, pô. Eu falo pra que ele desperte essa vontade, né? E aí eu mando para ele, junto com o áudio, eu autorizo a você encaminhar quem você achar pertinente a título de utilidade pública, tanto o meu áudio quanto a sua liminar, que é individual a você. O que ele vai fazer? Ele vai encaminhar essa liminar ou no grupo do condomínio, ou no grupo dos compradores. E a coisa vai gerar um efeito manada. Efeito manada. O que vai acontecer? Cara, vocês vão me mandar os depoimentos que eu recebo de alunos. Rodolfo, não estou dando conta de cliente que está aparecendo. Por quê? Porque imagina uma liminar dessa, um parecer jurídico individualizado, em grupos de 300, 200, 400, alguns até de 1000, depende do tamanho do empreendimento, onde a pessoa joga lá. Entendeu? Eu não estou falando para você ficar no grupo, eu até recomendo que não fique, porque toda hora o pessoal vai te chamar para tirar dúvida supérflua, mas eles vão encaminhar o teu áudio, o parecer, a liminar, inclusive teu contato. Então esse método de captação orgânica, ele só é possível porque o nicho é foda. Portanto, pessoal, para resumir, num primeiro momento, vocês vão fazer o quê? Florear o jardim para despertar a sensação de autoridade. Depois vocês vão fazer o quê? Facebook Ads. Nessa aula não vai dar tempo de eu falar para os advogados que atuam em alguns estados e a OAB, o TED, o Tribunal de Ética e Disciplina, não permite o Facebook Ads. No WhatsApp, entra no WhatsApp, eu vou dar uma solução para você. Facebook Ads, depois você vai fazer o quê? Captação orgânica. E vocês vão explodir de ganhar dinheiro e de cliente. Só um detalhe em relação ao Facebook Ads. Quando você fizer o vídeo, nunca se esqueça de pôr uma headline. O que é headline, Rodolfo? Cabeçalho. Como se fosse uma manchete de jornal. Por quê? Não faz o menor sentido o cliente clicar no play do vídeo sem saber do que o vídeo se trata. Pensa, deixa eu clicar nesse vídeo para saber se esse vídeo tem alguma informação para mim ou não. A headline é importante para atrair e desatrair. Desatrair. Ela é importante atrair e desatrair. Eu quero desatrair pessoas que não são os meus clientes, é óbvio. Por que eu quero vegetariano se eu estou vendendo carne? Né? Numa analogia. Pessoal, é uma brincadeira, tá? Eu só estou dando um exemplo.
Então vamos lá, a headline ela precisa ser estomacal, falar com o estômago também. Esses dias eu peguei um aluno que colocou assim, desvirtuamento da alienação fiduciária. Não. O que ele podia ter feito como headline? Quero devolver meu terreno. Quero devolver meu terreno para a construtora. Porra, se o cara quer devolver o terreno, olha que maravilha, uma headline simples, sem pensar muito. Ou uma de IPTU. IPTU antes da entrega do imóvel. Você não precisa dar a solução para o caso na headline. Simplesmente fala qual que é o tema. Fala, opa, eu tô comprando um imóvel na planta, IPTU antes da entrega, eu não tenho esse problema ainda, mas, cara, deixa eu ver esse escritório aqui. De repente eles me assessoram para eu assinar o contrato. Opa, o meu empreendimento atrasou, IPTU antes da entrega do imóvel. Sabe, começa a conectar as pessoas com a headline, mas é importante a headline para atrair e desatrair. Depois, se esses clientes aparecerem, em razão deles não estarem pulverizados, em razão da exposição fático-jurídica, você vai fazer os métodos de captação orgânica, parecer jurídico individualizado e fazer as liminares trabalharem para você. Isso se aplica às sentenças, trabalharem para você de primeira instância. Isso se aplica a acórdão também, mas você já vai começar a pegar aqui. Você não vai esperar 1 ano, 2 anos, sentença e acórdão. Já começa a pegar no parecer jurídico individualizado junto com as liminares. E aí vocês vão encher a agenda de vocês de clientes. Encher, lotar, ganhar muito dinheiro. Lógico, precisa saber precificar, precisa saber cobrar, né? Chega uma ação X, quanto cobrar, como cobrar, forma de cobrar. Precisa saber também. Então, pessoal, vocês estão com a faca e o queijo na mão para lotar a agenda de vocês de atendimento, para ganhar muitos honorários de imediato, em médio prazo também, porque vocês vão plantar recebíveis, plantar honorários contratuais e sucumbenciais para receber. Qual que é o degrau da escada? Ter um entendimento das principais irregularidades para saber atuar e ter as peças, né? As peças adequadas, alinhadas com a jurisprudência. Depois, saber fazer essa captação em massa de clientes. Simples assim. É lógico que, quando os clientes aparecem, é importante você saber precificar, converter o cliente. Sabendo isso, não tem para ninguém. Vamos lá, é uma delícia advogar para o consumidor, sobretudo no mercado imobiliário. Eu vim aqui conversar com vocês sobre o curso do professor Rodolfo, né? Sobre imobiliário voltado ao consumidor. E eu estava em dúvida se eu realmente iria fazer ou não, porque é coisa nova, né? A gente sempre fica pensando, será que é bom, será que não é? E eu entrei no curso, fiz o curso, o professor, ele sempre nos dá um feedback, ele sempre responde as nossas dúvidas, tanto no privado, como também lá na plataforma do Hotmart. Há cerca de um mês, estou tendo contato com o curso. E através do seu método prático de aulas, já estou obtendo resultado com clientes, pois o Dr. Rodolfo se utiliza de uma mentoria individualizada que nos proporciona muito aprendizado. Meu nome é Fernando, eu advogo em Niterói, Rio de Janeiro. E o que eu posso dizer em relação ao curso de Direito Imobiliário voltado para o consumidor é que ele supera todas as minhas expectativas. As aulas são dadas de forma clara, precisa e tranquila pelo professor Rodolfo. E as dicas são valiosíssimas, tanto para aqueles que optarem advogar nesta área, quanto para a advocacia em si, já que são dicas para que possamos ter uma advocacia tranquila, de resultados, de êxito, e assim possamos trabalhar de forma simplificada e ter sucesso em nossa carreira. Dessa forma, vale cada centavo de investimento, e eu recomendo. Venho falar um pouco sobre o curso que eu fiz com o professor Rodolfo, de Direito Imobiliário voltado ao consumidor. Gostei muito do curso, realmente nichar, eu acredito que seja uma estratégia muito boa dentro do direito. E através desse curso eu conheci esse nicho, que a gente sabe, né, que quando atrasa o imóvel, pode ser que tenha um dano moral, pode ser que possa pedir alguma indenização na justiça,
mas o curso é muito completo, né? A gente estuda cada aspecto do curso, voltado para o consumidor, tanto vícios, cobranças indevidas, ITBI cobrado errado, IPTU cobrado antes da entrega, condomínio também. Então, assim, eu enxerguei o curso como um curso muito completo, me surpreendi muito. Eu costumo dizer que foi o curso mais bem pago da minha vida, não só pelo conteúdo, mas pela assessoria que a gente tem como professor. Colegas advogados e advogadas, chegou a hora de você entrar nesse grande movimento. Os advogados que querem realmente aprender e estão comprometidos a atuar com direito imobiliário voltado para o consumidor. Em breve, eu vou abrir minha próxima turma. Inclusive na próxima aula, eu vou explicar um pouco do curso, como é que funciona, qual que é o valor, carga horária, as aulas que tem, mentoria, como é que funciona toda a parte do curso, o investimento, tudo. Vou tirar todas as dúvidas sobre o curso, mas também tem a aula, obviamente, né? Na próxima aula, né, que no caso seria a aula de número 3, eu vou explicar como precificar, como cobrar de imediato, né, para já ter recebíveis, já ter liquidez financeira, já receber honorários para dar entrada nas coisas que você for fazer. Porque não adianta, né? Você entende as irregularidades, entende a parte jurídica de direito material, direito processual, fica muito bom em captação, começa a aplicar o método, né, esses 3 pilares, o cliente aparece, tá, quanto cobrar, como cobrar, cobro entrada, não cobro, só no final, só no êxito, como fazer, como tratar, como abordar esse tipo de situação, como atender o cliente, porque uma coisa é captar e aparecer uma porrada de gente, outra coisa é fechar o contrato e o cara pagar, e você plantar recebíveis. Então a próxima aula ela é muito importante para a sua semana e espero que você esteja comprometido comigo e com você mesmo, tá bom? E aí, pessoal, é o seguinte, não deixe de, nos comentários, perguntar qualquer dúvida que você tiver em relação a essa aula, pode me perguntar que eu pessoalmente irei responder. Inclusive, entrem no grupo do WhatsApp, lá tem aula extra, tem material extra, é muito importante para você, de certa forma, encerrar essa semana com chave de ouro, é importante você estar no grupo do WhatsApp e até a próxima aula.